apresentação está visível para vocês? Sim, para mim, pelo menos. Então, a gente Sim. falou que a seleção de controles é o mais difícil e o uso de paciente hospitalizado é interessante porque eles são facilmente identificáveis, eles têm motivação para lembrar, eles vêm da mesma população que gerou os casos. Eu posso garantir isso? Não, isso é uma premissa, tá? Eu imagino que isso deva ser o caso, tá? Outro exemplo, se eu tivesse estudando casos de Alzheimer que internaram no Hospital Aliança e da Rede Dó, naturalmente que se eu estou estudando iPhone 15 e novamente e Alzheimer, eu tenho que ter uma expectativa de que o controle tem que vir da mesma população, ter a mesma chance da exposição. Não é a mesma exposição, mas a mesma chance. Então, não é uma boa ideia que eu pegue um controle do Hospital Roberto Santos. Eu vou pegar um controle de um hospital privado ou do mesmo hospital. Então, isso é uma premissa bem razoável, gente, e isso é usado frequentemente. Mas lembre-se que o controle hospitalizado, com todas as vantagens que nós acabamos de listar, eles são diferentes da população geral porque eles estão com uma doença. Então, cuidado para você não incluírem aqui uma outra doença que, por azar seu, tenha o mesmo fator de risco. Então, se eu estivesse estudando casos de câncer de pulmão para ver fatores de risco para câncer de pulmão, quando eu fosse escolher um outro paciente que internou no mesmo hospital, eu não posso escolher paciente com bronquite crônica, concordam? Porque bronquite crônica, por exemplo, tem o mesmo fator de risco tabagismo que câncer de pulmão. Então, eu tenho que escolher uma outra doença do mesmo hospital, mas que eu saiba que não compartilha o mesmo fator de risco, tá bom? É o exemplo que eu acabei de falar aqui. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, por favor. Tipos de controle. Outra maneira é pegar o controle na população geral. Vocês acham isso uma boa ideia? Foi uma pergunta. Depende. Depende. Boa resposta. Depende do quê? Depende do que está sendo da exposição, né? Do que está sendo pesquisado. Aqui, no caso, é, vamos, vamos, vamos estudar agora doença de Crohn. Então, é uma doença rara, você vai estudar com caso controle. Então, se você quiser juntar 50 casos de doença de Crohn, não tem jeito, você tem que achar isso no hospital, num hospital ou num serviço médico. E a ideia é pegar um controle do mesmo serviço médico com outra doença, que você tenha mais ou menos certeza que não tem o mesmo fator de risco. Mas você pode pegar também controles da população geral, tá? Isso fica difícil porque de onde vai ser essa população geral? Se os casos de Crohn são do hospital da Rede Dó, ou então se são do Hospital Santa Isabel, são os casos de Crohn vistos no Hospital Santa Isabel. Quem é a população geral que eu vou escolher que represente os pacientes do Hospital Santa Isabel? Pode ser difícil, porque eu não sei exatamente quem é. É aquele retângulo pontilhado que eu mostrei para vocês. Vem gente de toda parte. Tem uma parte dos pacientes lá que são SUS, tem uma parte que são e a maior parte é conveniado. Como é que eu faço para saber? Eu vou amostrar isso como eu vou fazer uma amostragem censitária na cidade de Salvador, entendeu? Se fosse no Hospital Português, hoje nem tanto, mas no passado ele tinha uma boa parte de pessoas da comunidade portuguesa, ou o Hospital Espanhol, que tinha muita gente da comunidade espanhola. Quem é a população geral? Então, isso é desafiador e é mais custoso e trabalhoso. As pessoas da população geral, se você sabe onde é que vai fazer, digamos aquela ilha lá, se você vai sortear moradores da ilha,
que você está no meio do Pacífico. Isso, mesmo sendo uma ilha, vai dar trabalho, porque você vai ter que ir para a rua em vez de trabalhar, entrevistar as pessoas no hospital, e a qualidade da informação é inferior. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você vai bater na porta de uma pessoa para perguntar a ela sobre isso ou aquilo da saúde, ele não tem a mesma motivação e o tempo de quem está internado no hospital, que você chega lá para conversar e ele tem todo o tempo do mundo. Então, isso é diferente. E mais que isso, quando você bate na porta de alguém para convidar para participar de um estudo, para ser controle, muita gente não aceita participar. Então, isso também é problemático, porque você passa a ter é, restrições quanto à representatividade do que você mostrou. Entenderam as considerações aqui? Então, isso é possível, mas é mais caro e mais complicado. Grupos especiais. Então, você pode não usar nem paciente do mesmo hospital, nem paciente da população geral. A gente chama esses grupos especiais. Quem são eles? Eles são semelhantes à população geral, mas eles tendem a ser mais cooperativos e mais fáceis. E eles ajudam, às vezes, você a controlar para fatores ambientais e socioeconômicos. Por exemplo, o vizinho, o outro morador da residência. Então, se você quer que o aspecto ambiental seja igual, pegar o vizinho é ótimo. Se você quer que o background genético seja o mesmo, você não está interessado em avaliar isso, o irmão ou um parente que mora no mesmo domicílio é uma boa ideia. Essas pessoas são mais cooperativas e isso é usado muitas vezes. E é uma boa ideia. Se, Mas, Edson, desculpe. diga, Mas pergunta. você não falou que a depender do que a gente for, é isso que eu estou dizendo, a depender do que foi estudado, da exposição, justamente fica até inviabiliza essa proximidade, essa. Isso. Se você quer saber, como a gente viu lá naquele estudo caso controle, se radiação na sua casa Sim, é um fator de risco, o controle do vizinho ou do irmão que mora na casa não serve porque você está fazendo com que isso fique igual. sim. Mas se você não quer saber se é radiação, você quer saber se é uso de droga, uso de medicação. Então, mas você quer que tirar o efeito da radiação. Então, isso é bom porque radiação vai ser igual, agora você vai estudar só outra diferença. Então, você controla para esse aspecto, porque você está investigando outro, entendeu? Eu falei que a população geral pudesse ser bom de uma certa forma, apesar de ser mais difícil, Hum. porque a depender do que você estuda, você vai ser mais fidedigno, né? Sim, É, eles não têm a doença, melhor, tende a ser melhor, mas às vezes não é factível, tá? sim, Às vezes não dá. Mas às vezes você pega, por exemplo, se você não quer que seja igual em relação à moradia, ao ambiente, e não quer que seja igual em relação à parte genética, você pode pegar para cada caso um controle no mesmo trabalho onde esse caso tem a sua ocupação, entendeu? Porque a sua premissa aqui é que quem trabalha no mesmo lugar, um colega de trabalho, tem características muito parecidas, tem essa mesma chance de ter exposição, que é o que a gente deseja estimar. Entenderam a ideia? Então, você tem um paciente que internou com Crohn, onde é que eu vou achar o controle para ele? Se eu acho que o controle hospitalizado não vai ser bom, eu posso pedir que ele indique onde trabalha e eu vou pegar uma pessoa no trabalho que tenha a mesma ocupação dele. Aí essa pessoa não vai estar morando no mesmo lugar, nem vai estar tendo a mesmo parentesco, coisa do gênero, entendeu? Olha quantas ideias você pode ter para escolher os controles, já que, como eu falei para vocês, essa é a etapa mais difícil. Difícil no sentido de selecioná-los, não de encontrá-los. Encontrar pessoas sem doença, é mais fácil, é a coisa mais fácil. O difícil é selecionar quem é que presta, quem é que se presta a servir como controle. E a gente pode errar aí feio. Eu vou dar um exemplo para vocês. No, Alguns anos atrás, New England publicou um caso controle que identificava consumo de café como fator de risco para câncer de pâncreas.
Câncer de pâncreas é uma doença muito grave, que a gente tem um tratamento muito limitado, que a gente conhece muito pouco das causas. Então, imagine o impacto que foi você publicar que o consumo de café estava implicado, aumentava câncer de pâncreas. Estão acompanhando? Sim. Foi um estudo caso-controle. Então, ele encontrou lá que X% dos casos usavam, eram bebedores, consumiam café. Digamos que foi 40% dos casos. Isso prova alguma coisa? Isso foi o que levou ele a concluir que Não. 40% está associado? Não. O O que é que fator ele precisou mostrar? Você falou um caso parecido do fator confundidor aí, no caso. Quem bebia muito café normalmente fumava também, né? Não sei se tem a ver. Você falou alguma coisa. Não, não é por aí, não. Não? Aqui é um estudo de caso-controle. Eu não me lembro o número, mas digamos que ele disse, ó, 40% das pessoas que têm câncer consomem muito café. Isso prova alguma coisa? Não. Não. O que é que ele tem que mostrar? Qual é a pergunta que você faz a ele quando ele fala 40% toma muito café? Vai ter que pegar um controle que Isso é toma. observado, isso foi o que você Sim, observou. O que é que você pergunta? sim. E o controle também que toma. Qual era o esperado? Ah, 5 horas Não é isso que você esperado. pergunta? Isso. Eu gosto que vocês gravem isso, porque ninguém vai se impressionar com 40, 80, 90. Podia ser 20%, podia ser 10%. Ó, 10% dos casos de câncer de ovário, dos casos de câncer de pâncreas, tem essa exposição. Isso pode provar alguma coisa. Pode. Quando é que prova e quando é que não prova? Depende do esperado. O que era esperado? Então, Não. Digamos que ele disse lá, 10% dos casos de pâncreas bebem café. Muito. Isso não prova nada. A pergunta é, qual era o esperado? Como é que ele mostrou o esperado? Ele tinha controles. Como é que a gente escolhe o controle mais fácil no mesmo hospital? Quem ele escolheu como controle no mesmo hospital? Quem eram as pessoas que ele achou que vinham da mesma população, que tinham a mesma chance de ter essa exposição? Ele pegou pacientes no mesmo andar, que era um andar de doença gástrica, um andar de gastroenterologia. Qual é o problema de controles que vêm com doenças tipo gastrite, de uma ala de gastroenterologia? O que é que tem esses doentes em relação ao consumo de café? Quem tem gastrite não É toma alta. muito Ele café? toma muito café. Tomava. Ficou com gastrite, não Posição. aguenta mais tomar. Quando toma, dói. Agora, quem está com gastrite, quem tem doença gástrica, no momento está tomando pouco café porque a doença não permite. Então, o esperado dele foi o controle de pacientes de uma ala de gastroenterologia, cujo consumo de café, que foi o que ele usou como esperado, era muito menor que a população geral. Então, digamos que deu 2%. Então, o 10% que ele encontrou em câncer de pâncreas parecia que era muito mais, quando, na verdade, o esperado devia ser 10%. O erro foi ele ter escolhido pacientes de gastroenterologia. Quando ele repetiu o estudo com outro tipo de controle, com outra doença, desapareceu. E é por isso que, na dúvida, às vezes você pega 2, 3 controles, porque você pode não ter certeza se esses controles têm, de fato, esse perfil do paciente que tipicamente entrou para o seu estudo como caso. Você não quer escolher o controle, porque se você escolher, você vai definir se tem associação ou não. O esperado é o que acontece, é o que você mais quer saber. Qual é o esperado? Quanto é que as pessoas normalmente tomam de café? Isso é maior ou menor do que os casos de câncer? Esse controle é crítico para a gente responder a pergunta se café aumenta ou não o risco de câncer de pâncreas. Então, é preciso ter muito cuidado nessa escolha, e é por isso que a gente pode usar vários tipos de pacientes como controle. Então, se você usasse, olha, eu peguei paciente da ala de pneumologia, peguei paciente da ala de dermatologia, peguei paciente de gastro e peguei paciente da ginecologia. Eu só encontrei associação quando o controle era de gastro.
aí eu vou abandonar essa ideia, porque aí vai despertar a minha atenção que esses pacientes de gastro não estão me dando o esperado correto, entenderam? E os outros vai ter lá tudo 10%. Agora, em gasto, o pessoal toma menos café, porque isso era esperado por conta da doença que eles têm, entenderam? Então, não é simples, e esse estudo chegou a ser publicado, depois teve que ser rediscutido, que essa escolha de controles, na verdade, gerou um resultado distorcido. Doutor Edson, Pois não. você deu um exemplo do paciente com Crohn e que o controle poderia ser, por exemplo, do mesmo trabalho dele. Sim, Agora, se eu acredito que o trabalho é fator de risco para aquela doença, então eles teriam a mesma exposição, aí não se os serve. controles forem do trabalho, aí eu não poderia usar, Aí perfeito? não serve, entendeu? Se a minha, muito bom, excelente exemplo. Então, se eu acho que fator de risco para Crohn é alguma exposição ocupacional, é alguma exposição a produto químico do polo petroquímico, então escolher como controle um colega de trabalho vai desaparecer a associação, porque o controle vai ter a mesma exposição, entendeu? Perfeito. Então, essa escolha é base. Não é que a gente esteja escolhendo um controle que não vai ter a exposição, nem tampouco escolhendo um controle que vai ter a exposição. Você escolhe o controle querendo saber o que seria mais correto em relação ao que acontece na população. E o que acontece na população você não sabe, entendeu? Entendeu, Suelen? Quando você falou, eu tenho que escolher o controle que tenha a mesma exposição do caso. Não, eu tenho que escolher um controle que tenha a exposição da população, mas eu não sei qual é. Então, eu tenho que usar esses artifícios. Bom, com que frequência as pessoas tomam café? Com que frequência as pessoas têm iPhone 15? Vamos pegar o vizinho dele, vamos pegar o colega de trabalho dele, vamos, entendeu? Vamos pegar outra pessoa que veio para o hospital com outra doença. Então, são ideias interessantes para nos dar essa resposta com mais precisão, menos sujeita a erro, tá? Todas elas podem ter problemas, a gente tem que examinar. No entanto, o estudo caso-controle é tão eficiente, economiza tanto dinheiro e tempo, que vale a pena a gente fazer esse exercício. Mas não quer dizer que isso você possa fazer de qualquer jeito. Se você fizer, como muita gente faz, acaba encontrando resultados completamente espúrios, completamente rechaçados depois. Tá bom? Muito bem. Depois que você escolhe o caso e o controle, você seleciona os casos e o controle, você vai avaliar a exposição entrevistando os participantes, não é isso? Essa entrevista tem que ser feita do mesmo jeito. Você não pode perguntar o quanto que a mulher comia de alimentos ricos em gordura ou alimentos com vitamina A e perguntar isso para os casos de um jeito e para os controles de outro. Você tem que perguntar da mesma maneira, seguindo um questionário igual. Não deve insistir mais com um grupo do que com o outro. A melhor maneira de você garantir que aconteceu isso é mascarando o entrevistador. Então, se o entrevistador não sabe o que é que você está investigando, ele vai perguntar do mesmo jeito. É possível fazer isso? A gente já viu que é. Você pode misturar outras perguntas para não ficar tão claro o que é que você está investigando. Agora, é possível você mascarar quem é o caso e quem é o controle? Foi uma pergunta, gente. Sim, pode não? Não. Não, Não. quem é o cara? Se o Não, não, controle, claro se que o não. Não. controle for uma Não, pessoa não. sadia, como é que o entrevistador não vai saber quem é que teve a doença e quem é que não teve? Ele nem sempre a doença está escrita na testa, mas se você está entrevistando o caso no hospital, o entrevistador sabe que a pessoa já tem uma doença. Se o controle é do hospital, ajuda, porque um tem uma doença, o outro tem a outra, ele não pode não estar tão claro quem é que ele deve exagerar, entendeu? Entenderam? É, sim. Se Eu estava você quer, confundindo se com você quer saber, random. se você quer saber se dieta rica em gordura na adolescência e na fase de adulto jovem aumenta o risco de câncer de mama em mulheres, os casos vão ser câncer de mama.
Os controles podem ser mulher que internou no mesmo hospital com, com outra doença que não tem relação com isso. Então, pode ser câncer de intestino. Quando o entrevistador for perguntar, ele não sabe se o câncer de mama ou câncer de intestino, quem é que é caso no seu estudo, concorda? Mas se o controle for uma mulher sem doença, da população geral, for o vizinho, for o colega de trabalho, um está no hospital com a doença, o outro não está. Então, não tem como você mascarar. Você sabe quem é que está sadio e quem é que é caso. Concorda? Menos mal, porque você sabe quem é o caso, mas pelo menos que você não saiba, no caso o entrevistador, qual é a sua hipótese exatamente. Como nós já dissemos também, se sua hipótese é que déficit de vitamina A aumenta câncer de ovário, você vai perguntar na entrevista dietética sobre vitamina A, sobre gordura, sobre proteína, sobre várias coisas juntas. E aí o entrevistador não sabe, nem tampouco o participante, não fica induzido a responder nada. Entenderam? É isso que você deseja. São estratégias para você evitar, induzir, sugerir que a pessoa responda na direção que você está hipotetizando. É preciso definir bem a exposição. Exemplo, se você está avaliando como exposição ao alcoolismo, o que é que você vai considerar alcoolismo? É preciso que você pergunte quanto que a pessoa bebe, com que frequência bebe, sabendo que essas perguntas também tendem a ser respondidas, às vezes, de maneira subestimada. É preciso definir qual é o período de latência. A gente sempre fala, você vai perguntar se o caso, qual era a dieta ou se tinha tido aquela exposição ontem, no dia anterior a adoecer, depende da doença. Se for um câncer com latência longa, você pergunta isso anos atrás. Se for uma doença aguda, uma doença infecciosa, você pergunta na véspera, nos dias anteriores a você adoecer. Então, esse período de latência vai depender da doença que você está estudando. O estudo caso-controle, ele é sujeito a vários tipos de viés ou bias. Viés de informação é o quê? É quando o paciente lembra mais. Se você está conversando com uma pessoa que tem doença de Crohn, ou uma pessoa que tem um câncer de mama, sobre o que aconteceu com ela, o que ela usava, o que ela fazia, é bem possível que ela se esforce mais, ela responda com mais precisão do que uma pessoa que não teve doença. Isso é inevitável, a doença afeta a pessoa. Então, os participantes com doença tendem a lembrar mais, a informar com mais precisão. Aqui um exemplo. Aqui um estudo tentou avaliar se a mãe ter recebido um raio-x na fase, na gestação, aumenta o risco da criança, do filho, ter câncer nos primeiros anos de vida. Entenderam? Então, essas mães que tinham filhos com câncer, 90% delas reportaram que tinham tomado um raio-x. Isso prova alguma coisa? Foi uma pergunta. Não, não. Não, todo mundo já sabe, essa pergunta já está manjada, né? Não prova nada, mas é muito impressionante, você não acha? 90% das mães cujos filhos tiveram uma leucemia nos primeiros 5 anos de vida foram expostas a raio-x no período pré-natal. Isso merece investigar, você não acha? O que é que você pergunta quando eu lhe dou essa informação? Qual era o esperado? Qual era o esperado? Nessa população, nessa cidade, nesse lugar que você está, as mães que têm criança normal, que não tiveram câncer, quantas delas também tomaram raio-x? Isso é o que você mais quer saber. Se for 90%, significa o quê? Se Não tem 90% associação. Entra, não tem associação não tem nenhuma. relação. É muito comum, acontece acidentalmente de uma mãe tomar um raio-x porque não sabia que estava grávida, não é?
E isso é um evento comum e acontece muito nessa população e não parece ser a causa dessas neoplasias que as crianças estão experimentando. Foi isso que eles encontraram? Não. Eles encontraram que 40% das mães reportavam que tinham usado raio-x aliás, não, perdoe. Quando você escolheu controles, mães que tinham crianças normais, 10% tinham dito que tinham tomado raio-x. Então, parecia uma associação muito forte, né? 9 vezes mais mulheres que tinham filhos com leucemia reportavam raio-x em relação o esperado era 10. O que é quando a gente vai e olha o prontuário, que aqui não depende da mãe se lembrar, quando foi revisado o prontuário pré-natal, se descobriu que, na verdade, não era só 10%. 40% das mulheres que tinham crianças normais tinham tomado um raio-x, tinham referido isso lá na, na consulta pré-natal, mas quando você entrevistou elas cá na frente, elas esqueceram dessa informação, entendeu? Como é que eu sei que não era 10, era 40? Porque o prontuário estava registrado lá atrás. Então, se eu usasse o 10% que eu perguntei, eu ia ter uma associação mais forte do que essa que eu estou encontrando aqui, certo? Então, o viés de rememoração exagerou a associação, mas existe uma associação, só que ela estava exagerada. Por que que as mães disseram 10 e não 40? Porque elas esquecem, elas não querem desmoralizar vocês, elas não querem falsear os seus resultados, elas não querem distorcer os seus resultados. É porque isso é natural. Uma mãe que está com um filho normal, anos depois, não tem obrigação de lembrar ou não vai se esforçar tanto para lembrar se ela tomou um raio-x durante a gravidez, enquanto que uma mãe que tem uma criança com leucemia, ela vai estar muito mais motivada. Isso está claro, gente? Eu preciso falar mais ou vocês entenderam o que é que eu estou expressando aqui? Porque como eu não vejo vocês, eu não posso nem ver a carinha se estão entendendo ou não. Então, Tá claro, tá claro. é claro, né? Compreendido. É, e aqui eu dei um exemplo onde existe a associação e ela vai aparecer exagerada, concorda? Mas o que acontece muito é que às vezes nem existe associação e ela só aparece porque os casos não esquecem quase e os controles podem esquecer. Então, é muito comum de você ter um achado que é espúrio, que a gente chama, que é falso, que é totalmente artificial, né? Tanto faz, né? Você tem um resultado exagerado é ruim, mas um resultado falso, você dizer que existe uma associação quando não existe, ainda é pior, né? O estudo de caso. Então, aqui foi viés de informação. Quem é que informa é o participante. Então, aqui é por conta do participante. Mas o viés pode ser também por conta de quem faz a observação, que é o investigador. Então, se o entrevistador insiste mais, nesse caso que nós acabamos de exemplificar, o entrevistador não pode chegar para a mãe que tem um filho com leucemia e dizer: a senhora tomou raio-x na gravidez? Não. A senhora tem certeza? Tenho. A senhora não foi num dentista, não fez um tratamento de canal? Ah, foi mesmo, eu fiz um tratamento de canal e eu fiz um raio-x lá. Tá? Aí, na hora que ele vai entrevistar a mãe que não tem o controle, né? A mãe de uma criança normal, a senhora tomou raio-x na gestação? Não. Ah, tá, muito obrigado. Está errado isso. Ele insistiu mais com o caso, ele vai achar mais. Não pode fazer isso. Como é que você garante que isso não aconteceu? Foi uma pergunta, viu? Ou cegando o observador ou fazendo questionário. Isso, cegando o observador. A gente bota ele numa cadeira, né? E fura os olhos dele. A gente tem que manter o observador cego, mascarado, não é? Cego quanto ao que você está estudando ou, se possível, quanto a quem é caso e quem é controle. Porque se isso acontecer, gente, você garante que ele não tem como insistir mais.
tá? É claro que você treina o entrevistador e você explica a ele que ele não pode e não deve fazer isso. Mas o melhor é que você impeça ele de fazer. E a única maneira de impedir que ele não possa fazer isso, nem que ele queira, é se ele não souber quem é quem. Concordo? Ainda Sim, pode haver o viés de seleção. Aqui, esse não é um exemplo ideal, mas o viés de seleção é quando o indivíduo escolhe um caso bom. Então, nós falamos aqui de vários exemplos de estudos caso-controle, não foi? E em todos eles, se você sabe que, por exemplo, olha, o Edson, você está fazendo estudo de câncer de mama e dieta em gordura, né? Tem um caso novo lá de câncer de mama, inclusive é uma pessoa que tem que adora comer gordura e carne, eu já sei disso, que eu perguntei a ela. Então, esse caso é um caso bom. Aí eu falo, puxa, muito obrigado, eu não posso perder esse caso, que esse caso é bom mesmo. Aí vou lá, faço tudo para incluir a pessoa. Isso é viés de seleção. Não existe caso bom ou caso ruim. Caso é ter câncer de mama. Se tem a exposição ou não, não torna esse caso bom ou ruim. Se eu considero caso bom o caso que tem a exposição da minha hipótese, eu vou encontrar associação. Isso é um viés de seleção. Lembre-se, a gente faz pesquisa não é para confirmar a nossa hipótese, é para acrescentar conhecimento. E esse conhecimento pode ser que a nossa hipótese é verdadeira ou que a nossa hipótese é falsa, tá bom? Então, toda vez que alguém disser que o caso é bom, cuidado, porque ele está fazendo um julgamento em relação à sua hipótese e isso não é legítimo e vai gerar uma distorção tremenda nos seus resultados. Quais são as vantagens do estudo caso-controle? Ele é mais rápido e barato do que um estudo de coorte, sem dúvida alguma. Ele se presta para doenças raras, vocês já viram, no estudo dessas doenças raras, na forma de uma coorte, é proibitivo. Ele pode estudar múltiplas exposições de uma doença. Então, se você está estudando aí câncer de mama, câncer de ovário, se você está estudando doença de Crohn, Parkinson, ou doença, ou Alzheimer, o que quer que seja, você pode estudar um sem número de exposições dessas doenças. Ele testa hipóteses, então ele se presta para tentar mostrar se uma associação existe ou não. E ele é ideal para uma hipótese inicial de uma associação nova. Então, se você tem uma suspeita de uma associação nova, não faz muito sentido fazer um estudo mais robusto de coorte, que é muito mais caro, muito mais demorado, porque você vai perder muito tempo e dinheiro. Então, comece com um estudo mais rápido e barato. Se esse estudo aponta para uma associação, você tem mais justificativa de gastar mais dinheiro e tempo para tentar confirmar isso através de um desenho mais complicado. Quais são as limitações? Como nós já vimos, um estudo de coorte está sujeito a vários tipos de viés. A escolha de controles é difícil. Vocês entenderam o que eu botei aqui? A escolha não é o recrutamento. O recrutamento de controles é muito fácil. Encontrar pessoas sem a doença é infinitamente mais fácil do que encontrar pessoas com doença, sobretudo se a doença for rara. Mas escolher se aquele controle é apropriado, se aquela fonte de controles é apropriado, pode ser extremamente desafiador. A temporalidade pode ser duvidosa. Você faz um esforço para perguntar à pessoa se ela ou ele tinham a exposição no passado, mas você tem que confiar que a pessoa está lhe informando no passado e você não sabe se mesmo no passado aquela exposição aconteceu antes da doença ou se a doença já não estava lá presente. E ele estuda uma doença por vez, ao contrário da coorte. A coorte, se você está estudando o impacto de uso de contraceptivo na saúde da mulher, você estuda câncer de mama, você pode estudar doença coronária, você pode estudar fratura, osteoporose.
você pode estudar um sem número de doenças ou desfechos ligados ao uso de contraceptivo. Mas quando você usa o caso controle, é uma doença só, você pode estudar, por sua vez, vários tipos de exposição. E ele estima o risco relativo, mas ele não fornece medida de incidência, como nós já vimos também. Para encerrar esse capítulo, nós vimos ontem que existe um estudo chamado coorte retrospectiva, onde o investigador está aqui no presente, prestem bem atenção, viu? E ele analisa exposição e doença no passado. A pergunta é: qual é a diferença entre uma coorte retrospectiva e um estudo caso-controle? Tudo não aconteceu no passado, não seria a mesma coisa? Uma pergunta. Um parte da exposição e o outro parte do desfecho. Exatamente. Exatamente. A diferença é essa. É a direção com que os dados são coletados e interpretados. Então, na coorte, você parte. Tudo já aconteceu, mas você vai lá no passado e reconstrói a informação. Quem tinha exposição quando entrou na Fiocruz, quando foi admitido, e quem não tinha. E você vê o que é que aconteceu com essas pessoas até o presente, reconstruindo isso através do prontuário ocupacional que esses funcionários têm na empresa. Pode ser na Fiocruz, pode ser no Banco do Brasil, pode ser em qualquer lugar. Mas a direção que eu colhi, a informação foi da exposição para a doença, certo? Isso é uma coorte retrospectiva. No caso controle, como é que a gente faz? A gente pega pessoas com a doença agora e sem a doença agora. E eu pergunto a elas o que é que elas tinham de exposição lá no passado. Então, a direção é da doença para a exposição, é indo para trás, tá? Então, em ambas as situações, tudo já aconteceu, mas no estudo de coorte, eu sigo a mesma direção que aconteceu na natureza. Eu vou da exposição para a doença. No estudo caso-controle, eu faço o inverso. Na natureza, não acontece a doença depois da exposição, mas eu encontro aqui a doença e a ausência de doença e eu vou perguntar e vou tentar resgatar essa informação na direção oposta. Ficou claro? Agora a gente vai ter um pequeno intervalo para alguém tomar um café e ir ao banheiro e voltamos em exatamente, são 10, quase 10 horas. Vamos voltar 10h10 em ponto, tá bom? Ok. Ok, então até já. Certo. Certo. Até já.